Você tem lutado contra a sua carne e ela tem vencido, pois a partir de hoje, com os ensinamentos que Jesus nos deixou, ela não vencerá mais na sua vida. Porque Deus, Ele não nos coloca um espinho que a gente não esteja capacitado para suportá-lo com a sua graça. Deus não nos dá uma luta que Ele não nos capacite antes para suportar. Então você precisa fortalecer o seu espírito, a gente precisa jejuar, a gente precisa orar. Quanto mais a gente se fortalece espiritualmente, mais a gente vai estar preparado para as tentações mundanas. E a gente nunca vai deixar de ter essas tentações. Não venha para esse vídeo com essa intenção. Mas à medida que a gente está fortalecido espiritualmente, à medida que a gente se enche de Jesus Cristo, a tentação vem, e passa despercebida. Mas você não pode dar brecha para o inimigo. Você não pode se distanciar de Jesus Cristo. Nem um pouco. Sabe aquela história de um menino que pergunta: pai, qual o tamanho de Deus? E o pai mostra: filho, tá vendo aquele avião? Você acha aquele avião grande ou pequeno? Pai, ele é muito pequeno. Eu tô muito distante dele. E aí o pai pega o menino e leva o menino no aeroporto e diz: filho, você tá vendo o avião agora? Nossa, pai, ele é enorme. E assim é nosso relacionamento com Jesus. Quanto mais a gente está próximo dele, mais a gente está cheio dele. Certo? E eu trouxe uns versículos aqui pra gente se aprofundar nesse assunto e fortalecer a nossa fé. Vamos começar com 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Vê que poderoso isso. Eu me glorio nas minhas fraquezas, porque Jesus está comigo. Ele não vai te deixar sozinho nas tuas lutas, nas tuas tentações. E a gente é humano. Tem uma parte dentro de nós que não quer saber de Jesus, que quer se desvirtuar da palavra. Mas também tem outra chama dentro de nós que quer servir a Jesus, que sabe que o mal está ali, que ele vai nos dar um prazer, mas que vai ser momentâneo, que vamos sofrer consequências. Perguntaram uma vez para o pastor, no homem, na Bíblia está cheio de homens pecaminosos, homens que tiveram várias mulheres, homens que adulteraram. E o pastor disse: mas todos eles sofreram consequências. É muito melhor a gente saber desses pecados antes e ter consciência disso, que eles sofreram, eles padeceram. Davi destruiu o seu lar por meio de um adultério. E a gente saber de antemão para que a gente não erre, para que a gente não peque. Se Jesus está dizendo que sua graça é suficiente, porque eu vou buscar me encher das coisas lá de fora? Você entende? Eu trouxe aqui outro versículo que está em Mateus 26, 41, 42. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca. Não queira tentar, não queira se autotentar, não, porque a gente é fraco. A gente cai, sim. Não se ache, não autoconfie em si, não. A gente é fraco, bem fraquinho mesmo. Jesus que é a nossa força, Jesus que nos fortalece, Jesus que nos mantém de pé, Jesus que nos dá coragem, certo? E a gente é tentado sempre pelaquilo que a gente cobiça, pelaquilo que a gente deseja. A gente não gosta de doce, não vou tentar ser tentado por um doce. Eu vou ser tentada pelaquilo que eu gosto. Pelo aquele prato que parece saboroso, apetitoso, mas que no fim vai te dar uma grande dor de barriga. Vai por mim. Andem com pessoas que te fortaleçam espiritualmente,
Eu já falei isso aqui no canal, se encha de coisas que te aproximam de Deus, assista pregação, louvores. Não deixe o seu compromisso com a palavra, com a oração, com a meditação todos os dias. Porque senão o inimigo vem, e tu tá ali fraquinho, ele vem, ó, te pega de jeito. Você tá ali no meio daqueles amigos que, não, a gente faz tudo, vamos aproveitar a nossa juventude. Aí, ó, a gente cai. Se a gente não tá fortalecido na fé, a gente cai. E Deus nos capacita, meus irmãos. Deus nos capacita para aguentarmos as lutas que chegam até nós. Deus não nos joga, nos deixa sozinho, não. A Bíblia fala que Ele segura a nossa mão. Não é a gente que segura a mão dele. Ele segura a nossa mão. Porque Ele é a nossa força. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso bem maior. Ele é o Todo-Poderoso. E se você anda no Espírito, você jamais vai realizar os desejos da carne. Existem muitos testemunhos de velhinhos, de pastores, pesquisem. Eles falam, eu tive uma vida temente a Deus, foi sofrido. Eu tive que chorar muitas vezes porque eu queria aquilo, eu queria aquele pecado, eu queria muito. Minha carne lutava o tempo todo dentro de mim. Mas eu esperneava no chão, eu chorava no chão e eu não cedia à carne. Porque eu sabia que eu ia pagar um grande preço. E eu preferi ficar com meu Jesus, até porque Ele é suficiente. A graça dele me preenche, a graça dele me basta. Ele é duradouro, Ele é permanente. Ele persiste em mim. E o prazer ia durar aquele tempinho ali, ia ficar na memória. E não ia trazer nenhum fruto digno para mim. E Deus me fez, eu tenho que honrá-lo, eu tenho que servi-lo, eu tenho que cumprir essa vontade. Ele já é tão bom para mim. Ele me dá saúde, Ele me deu vida. E a única coisa que eu posso devolver a Ele é sendo uma filha fiel, obedecendo Ele. É a única coisa que eu posso oferecer. E você não deve ser remendado. A Bíblia fala que a gente é uma nova criatura, se fez novo. Nicodemos perguntou a Jesus. Não são odres velhos, não se coloca vinho novo em odres velhos. É odres novos. É tudo novo. Você é novo. Você morreu para a carne, você foi sepultado para a carne. Você é nova criatura. Você é vivo agora em Jesus. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Você é espiritual. Você é mais espiritual do que humano. E todo dia o seu espiritual sepulta os desejos carnais do seu humano. E você, cheio do Espírito Santo, constantemente se enchendo dele, a tentação não vai te vencer. Eu te garanto. Vamos ler agora Tiago 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então a gente tem uma coroa esperando por nós, para quem é obediente a Jesus, para quem segue a palavra de forma íntegra, de forma completa. Deus te quer completo. Deus não quer só uma parte tua. Ele te quer por inteiro. Então quando Deus entra nas nossas vidas, a gente é transformado e a gente passa a ter uma vida para Ele, dedicada a Ele. É tudo para a honra dEle, é tudo para a glória dEle. É uma obediência constante. E a gente, vivendo para Ele aqui, estamos acumulando tesouros nos céus. E Ele vai estar todo dia aqui com a gente, nos ajudando nas nossas lutas, nos guiando. E Ele é a melhor companhia que a gente poderia ter. Então, não fira Jesus. Ele fica muito magoado quando a gente peca contra Ele. É claro que a gente vai continuar pecando, mas que a gente sempre se arrependa e que a gente lute contra os nossos pecados, contra o nosso espinho na carne. Porque se Ele disse que é possível a gente viver com esse espinho e continuar se desviando do mal, continuar seguindo a Ele, é porque é possível. Jesus não pecou. E Jesus se fez totalmente homem. Ele poderia fazer o que Ele quisesse, mas Ele quis se colocar totalmente na nossa condição para Ele sentir, né? Ele sentiu o que a gente era.
realmente. E ele não pecou. Ele se desviou no mal. Então que Jesus seja o nosso exemplo. Não tem exemplo melhor, não tem exemplo melhor. E persista, seja firme, seja constante em desviar-se do mal, um dia de cada vez. Chore, esperneie, eu queria o álcool, eu queria fumar, eu queria. Mas Deus é melhor. Os frutos que Deus dá são muito, muito melhores. E a consequência do pecado é sempre a morte, é sempre uma destruição. Se você tem um desejo, se você gosta de pornografia, se isso te toca, te sensibiliza, busque ver depoimentos destruidores, porque o pecado ele destrói. Qualquer pecado destrói. Pode ser gostoso, pode ser bom, mas ele vai remoendo a vida da pessoa por dentro. E não tem nada melhor do que uma vida pura, santa, limpa para Jesus Cristo. Esse é o vídeo que eu quis trazer para vocês hoje. Eu tô bronzeada, gente. Peguei um sol nesse feriado numa praia. Eu postei no Instagram umas fotos. Vou deixar aqui meu Instagram. Temas de vídeos que vocês querem verem aqui no canal. Coloquem aqui. Eu tava com saudade já de gravar para vocês, porque eu também peguei uma gripe. E aí eu fiquei sem gravar uns 5 dias ali, uma semana. Mas eu já sinto falta de estar aqui com vocês, de conversar com vocês. Porque é como se vocês estivessem aqui conversando comigo, a gente comendo um bolo, tomando café. E é muito gostoso, é sempre muito gostoso. Eu espero que por meio desse canal Deus esteja edificando a sua vida, assim como Ele está edificando a minha. Glorificado seja o nome dEle. E qualquer ideia de vídeo podem colocar aqui nos comentários. Se vocês precisarem de ajuda, podem me mandar uma mensagem no Instagram, na caixinha, ou na mensagem mesmo, que a gente está aqui para ajudar. Essa comunidade é para um ajudar o outro, para a gente se fortalecer na fé, para a gente se desviar do mal, para a gente permanecer buscando a Ele, sendo santos, sendo puros para Ele, porque isso vale a pena. É um preço que vale a pena. Pode ter certeza disso. E é isso. Que todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.